Olá, meus amigos, Valdir Martins mais uma vez aqui no nosso Espaço Humanidade e Psicologia. E hoje a gente vai continuar falando sobre a sétima parte do poema O Menestrel, que é atribuído a William Shakespeare, mas que na verdade foi adaptado pela Verônica Schoffstall, falando a respeito de resiliência, autoeficácia e individuação, que são conceitos ligados à psicologia, que a gente vai analisar o poema através e a partir da psicologia. Bom, meus amigos, então a gente integrar esses dois aspectos, essas duas características, a poesia com a ciência, né, a gente vai compreender que muitas das vezes a arte, o senso comum, né, muitas das vezes se antecipa ao que a clínica e ao que os dados acabam por comprovar de forma científica. Então, integrar a poesia, né, no caso a sabedoria empírica, com a ciência, no caso da psicologia, vai nos mostrar que a arte muitas das vezes se antecipa mesmo com que a clínica e os dados acabam por comprovar no momento posterior. Então, essa parte do poema diz o seguinte: portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais, e que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Onde ela começa falando para a gente: plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Bom, meus amigos, quando o poema fala em plantar o próprio jardim, em vez de esperar pelo outro, ele toca no cerne do amadurecimento psicológico. É aquele que não espera do outro, não espera no outro, mas ele cultiva em si próprio as condições necessárias para viver bem e ser feliz. E o Carl Jung, ele vai falar assim que tornar-se quem você realmente exige que você assuma responsabilidade pela sua própria psique. Essa palavra psique ela pode ser entendida também como alma, né, da forma que é citada no poema. Então, assumir a responsabilidade pela nossa psique, pela nossa cognição, pelos nossos pensamentos. Parar de esperar que o outro traga as flores significa retirar as projeções e as expectativas infantis do mundo externo e começar a cultivar em nós mesmos o próprio mundo interno. Né? Primeiro eu me desenvolvo, eu invisto a energia em mim mesmo para me desenvolver, para cultivar aspectos importantes em mim, para a partir de então eu me relacionar com o mundo, com as pessoas e com o exterior. Uma pessoa que falou sobre isso também é o psicólogo americano Julian Rother. O Julian Rother, que é o criador da teoria da aprendizagem social, ele falou sobre o locus de controle interno. Né? O que é o locus de controle interno? Locus significa local. Então, na psicologia cognitiva, dizemos que uma pessoa que planta seu jardim, ela desenvolveu esse locus, esse local, esse lugar de controle interno. Então, ela entende que a sua satisfação e a sua felicidade vai depender majoritariamente de suas próprias ações e escolhas. Então, a gente entende que a gente depende essencialmente de quem?
das nossas ações e das nossas escolhas, e não das contingências externas ou da validação alheia. Então esse é o processo de amadurecimento que o Jung apresenta e tantos outros autores da psicologia. O texto vai nos dizer o seguinte: e você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte. Então a descoberta da própria força, até mesmo do sofrimento, é um dos fenômenos mais estudados pela psicologia contemporânea. E o Albert Bandura, ele definiu a autoeficácia como a crença de um indivíduo na sua própria capacidade de realizar tarefas e superar desafios. É essa questão da autoeficácia, que ele acredita que ele pode desenvolver aquela atividade, ele tem aquela capacidade. Esse indivíduo que tem essa predisposição, ele tem uma possibilidade de ter maior sucesso no desempenho das suas atividades, dos seus desafios. Então, o poema nos diz o seguinte, que a gente aprende que podemos suportar. E esse aprendizado na ciência ocorre por meio das experiências de domínio, que a gente chama de maestria, que é a habilidade que a gente desenvolve para enfrentar os desafios do dia a dia. É quando passamos pelo pior e sobrevivemos que o nosso cérebro ele recalibra a percepção da nossa própria capacidade. Então, esse fato do cérebro se recalibrar dá neuroplasticidade. A psicologia adotou a resiliência para explicar como o estresse e a adversidade podem, na verdade, fortalecer o tecido psicológico do indivíduo. E que podemos ir muito mais longe depois de pensar que não podemos mais. Então, o momento em que achamos que chegamos no nosso limite absoluto, mas descobrimos uma reserva de força, é o ponto central da logoterapia de Viktor Frankl. Então, gente, o Frankl, ele dizia o seguinte, que o ser humano ele é capaz de suportar quase qualquer como, desde que tenha um porquê, um sentido. O Viktor falava que o sentido é aquele determinante que nos possibilita suportar quase todo como. Então, o propósito. O indivíduo que tem um propósito claro e definido, ele vai receber as ferramentas para trabalhar, para se desenvolver, mesmo nas situações mais desafiadoras. E o Viktor fala muito bem disso no livro dele, Em Busca de Sentido. Então, quando o corpo e a mente lógica dizem que não podem mais, a dimensão que o Frankl chamava de noética, que é a parte do, vamos dizer assim, que busca por significado, essa parte da noética ela assume o controle, então que está além do físico e do biológico. E essa parte, a noética, ela vai permitir que o indivíduo caminhe além dos limites biológicos e psicológicos aparentes. Então, continuando, o texto diz o seguinte, e que realmente a vida tem valor, que você tem valor diante da vida. Então, o final do poema, ele celebra o resgate da autoestima e do valor intrínseco do ser. Lembrando que a maior parte deles, a base é uma baixa autoestima. Então, olhar para si, se amar, se cuidar, desenvolver um afeto relacionado a nós mesmos, é a base para uma vida, vamos dizer assim, de sentido, uma vida de equilíbrio. Então, quem vai falar sobre isso também é o Carl Roger. Ele defendia que todo ser humano possui uma tendência atualizante, que é um impulso inato para o crescimento. É algo que nós temos em nós de forma original, essencial. A tendência para a gente se olhar, para a gente se aceitar, se amar, e a partir desse relacionamento conosco mesmo, desse fortalecimento da relação de nós para nós mesmos, a gente começa a nos relacionarmos com as pessoas de forma mais saudável, mais equilibrada.
Então, quando o poema conclui que você tem valor diante da vida, ele valida o conceito rogeriano de consideração positiva e incondicional. Eu tenho valor, mesmo com as condições desafiadoras que tenho em mim. Mesmo assim, eu tenho valor. Eu tenho valor pelo que eu sou, não pela forma com que eu estou. Então, o indivíduo ele descobre que o seu valor não depende das performances, do amor de alguém específico ou de aplausos, mas depende sim, o valor depende do simples fato de existir e ser o autor da sua história. Se a gente for pensar bem, a gente que é pais, a gente sabe muito bem disso. De repente, os nossos filhos têm algum comportamento que a gente não concorda, mas mesmo diante de alguns comportamentos, a gente continua amando eles. Por quê? Porque nós amamos pelo que eles são. Eles são nossos filhos, eles são seres humanos. Então, eis o afeto. Então, gente, o que a poesia chama de decorar a alma, a psicologia vai chamar de autocuidado e autorregulação, né? O que a poesia chama de ir mais longe, a ciência valida como superação dos limites via essa plasticidade comportamental e cognitiva, que é o que a gente já falou sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de alterar a sua estrutura e função em resposta às novas experiências. Então, as experiências que a gente tem no dia a dia, os hábitos que a gente cria, né? Ele vai fazer novas conexões neurais, vai fortalecer o nosso cérebro, vai fortalecer as sinapses, as conexões. Quem vai falar muito bem disso é o Ivan Izquierdo. Ele falou a respeito da leitura como fonte de fortalecimento das nossas conexões neurais, das nossas sinapses. Então a leitura ela fortalece as conexões. Por quê? Porque ela gera estímulos, né, para fortalecer essas nossas conexões. Então, ela permite que o sistema nervoso se reorganize, formando novas conexões neurais e fortalecendo ou enfraquecendo sinapses ao longo da vida. Como que fortalece? À medida que eu exercite. E vai enfraquecer à medida que eu não exercito. É a mesma coisa do músculo. Então, ambas, tanto a poesia quanto a ciência da psicologia, chegam na mesma conclusão. O sofrimento não é o fim, mas o terreno frequentemente árduo, onde a autonomia e a verdadeira força humana são evidenciadas. Eis nossa contribuição. Eu espero que vocês tenham gostado desta série de vídeos que nós falamos sobre o menestrel e a luz da psicologia. Obrigado a todos e até o próximo.